Dando sequência ao nosso grande encontro, 22º Congresso Brasileiro da Qualidade e Produtividade, convidamos a senhora secretária do Desenvolvimento da Produção do Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior, Heloísa Regina Guimarães Menezes, para proferir a sua palestra Liderança e Inovação nas Organizações. Bom dia a todos. Gostaria de agradecer ao BQ pelo convite, especialmente a Silvana Risioli, grande amiga, e parabenizar por esse grande evento. São dias de trabalho, espero que tenha sido muito proveitoso o evento já ocorrido até o momento e, com certeza, vocês terão bons resultados desse investimento feito nos 5 dias de evento. Bom, é difícil sempre falar depois do Chico Meira, porque o Chico Meira tem apresentações realmente fantásticas que despertam as pessoas para pontos, muitas vezes, que não tinham sido objetos de reflexão anteriormente, fora a didática do Chico Meira, que é fantástica, né? Não digo isso para minimizar aqui o meu ponto específico na apresentação, mas para chamar a atenção de que eu estou hoje numa posição, e que vou refletir aqui na apresentação, numa posição de governo, onde a questão, o tema específico da fala, né, liderança nas organizações, nem sempre é objeto de foco de atenção, né? A gestão e, portanto, liderança nas organizações públicas nem sempre é ponto de atenção privilegiada, né? Essa realidade está mudando. Gestão, liderança e inovação nas organizações públicas têm sido muito recentemente observadas, né? E, como tal, esse tema, né, liderança nas organizações, não foi o objeto, foco inclusive do meu convite para estar aqui, né, mas eu retratarei esse tema num caso que aí sim foi o objeto do convite a mim conferido, que é o caso da construção e agora a implementação de uma política pública específica e construída de uma maneira compartilhada com o setor privado, aonde sim o foco na gestão, na liderança, sempre foi objeto de atenção, e não só de atenção, mas tem que obrigatoriamente fazer parte das organizações para o sucesso dos seus negócios, né? Então, chamo a atenção para esse ponto aí, que é o foco da minha apresentação, que, a princípio, pode parecer descolado do tema geral da conferência, né, Silvana, que é liderança e inovação nas organizações, mas vamos ver qual é o link que foi feito e a importância desse caso do regime automotivo atual. Vamos ver como é que ele se conecta, porque aqui é um caso muito importante
não só de relacionamento entre governo e empresas, entre construção coletiva de um regime que é uma mudança de paradigma, não só na relação entre setor público e setor privado, mas uma mudança de paradigma que entendemos que ocorrerá no setor automotivo, que é um dos mais fortes e relevantes da nossa economia. Então, acho que é aí que está a importância de trazer o caso para esse tema mais geral do encontro. Bom, como é que esse regime automotivo se insere? Eu terei aqui poucas lâminas para falar sobre isso, né? Se insere na política industrial do governo federal, o Plano Brasil Maior, cuja sigla é o PBM, e estamos falando aqui de inovação como centro da estratégia da política industrial e do regime automotivo, apelidado de Inovar Alto. Né? Aqui a gente mostra que a inovação é o fundamento da nossa política industrial e é o cerne das suas orientações estratégicas e também das diretrizes setoriais. O Plano Brasil Maior, ele foca na inovação e no adensamento produtivo a partir do desenvolvimento tecnológico e da inovação, e isso se aplica sempre na política industrial, onde os setores, há escolhas setoriais aplicadas. Alguns instrumentos e políticas no âmbito da nossa política industrial demonstram isso. Acho que o mais aqui, vou falar de 2 ou 3 exemplos de medidas transversais que demonstram a ênfase na inovação. O primeiro desses instrumentos relevantes é o programa Inova Empresa, que foi lançado há menos de um ano pela presidente e que coloca quase 33 bilhões de reais num ciclo curto de 2 anos à disposição das empresas nos setores estratégicos e em ações transversais aplicadas, portanto, a esses setores e a demais setores da nossa economia, e que inova não só pela busca de foco claro para cada um desses editais já lançados, há escolhas muito específicas nas tecnologias críticas. Em petróleo e gás, por exemplo, são 3 áreas, são 3 tecnologias críticas que respondem a desafios do nosso pré-sal, principalmente. Então, o foco é importante para atingir os objetivos que se requer nos desafios tecnológicos. Segundo a inovação, eu acho que a mais importante, esse programa integra instrumentos e fontes de recursos, tanto das agências setoriais como das operadoras BNDES e FINEP. O empresário hoje não precisa ficar batendo em várias portas para conseguir os recursos e conseguir as informações que requer para atingir aquele desafio. Aí sim é uma mudança na prática de gestão dos recursos públicos voltados para a inovação. Hoje temos uma porta única. E sempre esses editais reforçam a importância da sinergia entre as empresas e instituições de pesquisa. Então, é um montante significativo de recursos com uma mudança na prática de gestão pública fundamental. E, antes de ontem, a FINEP lançou um programa chamado FINEP 30 Dias, a partir do qual as empresas terão em 30 dias a resposta de avaliação de mérito do seu projeto pleiteado. Então,
estou vendo aqui alguns amigos que trabalham diretamente com inovação, como a Yara, ela sabe a mudança radical que isso significa para uma empresa, né, que ficava meses e meses esperando resposta sobre a aprovação do projeto. A FINEP, 30 dias, não se compromete nesse período, né, de um mês, em dar a resposta final, mas o primeiro núcleo de análise mais importante, que é a avaliação de mérito do projeto, em 30 dias. Né? Isso é fundamental. Uma outra medida fundamental da nossa política industrial, que demonstra um olhar muito sério para a inovação, é, nas compras governamentais, a aplicação de margem de preferência para os produtos nacionais, mas não de uma maneira linear. A nossa margem de preferência, ela tem um componente de inovação tecnológica. Aqui peguei, por exemplo, a área de saúde e a área de TICs. Nós damos preferência diferenciado para níveis de tecnologia diferenciados. Na medida em que o produto é de maior intensidade tecnológica, ele tem maior preferência frente ao produto nacional. O que a gente está fazendo aqui? Sinalizando para o produtor nacional que, se ele investir em tecnologia, o governo vai preferir comprar o seu produto e não o produto importado. Está sinalizando para o produtor nacional que é melhor ele avançar na inovação e, é claro, que incorrer nos riscos, que aqui, de certa forma, o governo vai estar compartilhando parte dos riscos que o empresário incorre no processo de inovação. Um outro exemplo aí já de algumas medidas setoriais é um olhar diferenciado sobre produtos estratégicos. Aqui está o exemplo da indústria da defesa, e criando um regime especial para a defesa, a gente está estabelecendo um marco legal que dá um tratamento diferenciado para compras no setor da defesa e com ênfase na compensação tecnológica, ou seja, aqui a gente está dando, nas compras estrangeiras, nas importações que todo o Ministério da Defesa faz, por exemplo, está em vias de definir a compra de caça, tem outros produtos estratégicos, como veículo lançador de satélite, etc., coisas que a gente não produz hoje no Brasil, mas esse regime permite e aprofunda as estratégias de busca de parceria, de transferência tecnológica nas aquisições de produtos que não fazemos hoje. Com isso, a gente transfere tecnologia e faz acordos de compensação industrial para, comprando de fora, aos poucos, e transferindo para o produtor nacional. É uma sinalização muito forte das áreas que têm um poder de compra grande, como o da saúde e como o da defesa. Sempre na busca de agregar mais valor. E o Inovar Alto, ele se contextualiza nesse bojo, né? Porque é um programa voltado para incentivar a inovação tecnológica na cadeia produtiva e também agregando a compra de produtos da cadeia no Brasil. Como é que ele nasceu? Né? Do diagnóstico de que a nossa indústria sofria grande concorrência com os produtos, principalmente os asiáticos, que começaram a entrar no Brasil com preços muito baixos, e a nossa indústria instalada aqui há muitos anos, que já deixou muita competência, inclusive tecnológica, empregos, renda, etc., disse, bom,
precisamos dialogar com o governo sobre estratégias de curto, de médio e de longo prazo para não só sobrevivermos nesse mundo globalizado, com novos players internacionais, mas não só para sobreviver, mas qual é a visão de futuro que a gente pode construir junto, visando o aumento da competitividade da indústria aqui instalada. E aí, partindo desse diagnóstico, reunidos no Conselho de Competitividade da Cadeia Automotiva do Plano Brasil Maior, sentamos juntos, governo, empresas e os trabalhadores, para construir um plano de ação conjunto, um plano de ação que é mais amplo que o Programa Inovar Alto, mas tem nele as bases da sua sustentação. O que fizemos? Criamos um regime que, pela primeira vez, concedeu incentivos para a indústria automotiva, mas exigiu contrapartidas. E contrapartidas fortes, contrapartidas linkadas à sustentabilidade do regime, das empresas. E essas contrapartidas, pensando na sustentabilidade e na competitividade, elas buscaram, em primeiro lugar, e importante, não é um regime protecionista, no sentido de dar proteção e colchão para as empresas que estão instaladas aqui, e contra isso, contra protecionismo, de maneira geral, há uma gama enorme de críticas que fazem sentido, né, e que ajudam a demonstrar que proteção por si só não contribui para produtos de maior valor agregado, para a satisfação da sociedade de maneira geral. Então, pensando nisso, construímos um regime aberto, no qual mesmo importadores puros podem se habilitar e fazer face a mecanismos tributários que não o diferenciem frente aos demais, mas, para fazer parte, ele precisa se habilitar a um regime e contribuir com o país. Contribuir como? Ele pode escolher entre requisitos para habilitação. A empresa, né, que se habilita, realizar um número mínimo de atividades produtivas no Brasil, fazendo com que a indústria instalada no Brasil não fosse somente um CKD, né, mas que evoluísse para ser fábrica de verdade no Brasil, com o maior número de atividades produtivas. Pode cumprir requisitos de investimentos mínimos em pesquisa e desenvolvimento, incluindo aqui tecnologia em segurança veicular. Pode escolher atingir requisitos mínimos de investimento em engenharia, tecnologia industrial básica, aqui incluída a qualidade, né, e a capacitação da sua rede de fornecedores. E tem que cumprir meta de eficiência energética dos veículos. É uma meta obrigatória. Essas de cima, as empresas que buscam habilitação, elas poderiam escolher dois entre três desses requisitos de habilitação, mas a meta de eficiência energética é obrigatória, mesmo para veículos somente importados e não produzidos no Brasil. Com isso, a gente busca, de ponto de partida, já dar sinalizações e exigências de atendimento a requisitos que a própria sociedade já coloca há muito tempo: veículos melhores, veículos com maior segurança, como itens mínimos para os nossos veículos no Brasil. Aqui eu não vou entrar em detalhe, que é detalhe técnico do regime, não tem importância para esse público, para esse momento aqui, mas só para dizer que os requisitos são crescentes,
para todos aqueles critérios. Então, a cada ano, a empresa tem que investir mais em pesquisa e desenvolvimento, tem que cumprir critérios crescentes de eficiência energética, e é importante dizer que cumprir metas de eficiência energética requerem necessariamente investimentos pesados em inovação e em investimento produtivo. Cumprir essas metas de eficiência energética, por mais que elas ainda estejam distantes no momento de verificação, distantes de metas da Europa, é um caminho. Nós nunca tivemos exigências no Brasil relacionadas à eficiência energética. Para 2017, nós estamos exigindo o atingimento da meta de 2015 na Europa. Então, há uma defasagem temporal, mas é uma sinalização forte de que, uma hora, né, pós-regime Novaralto, que já começamos a discutir uma segunda etapa, estaremos atingindo um padrão próximo do europeu. E voltando aqui no link entre inovação e o regime Novaralto, sabíamos desde o início de que exigir eficiência energética é um caminho para termos no país veículos com maior valor agregado e com maior exigência de investimentos em inovação e tecnologia no Brasil. Exigir eficiência energética requer veículos mais leves, com materiais inovadores, com eletrônica embarcada, forte, pesada, motores completamente diferentes dos que temos hoje, na maioria dos veículos produzidos até então no Brasil. Então, é um esforço adicional muito grande das empresas aqui instaladas. Aqui a gente mostra uma simulação do esforço de atingimento da meta de eficiência energética, que ela é um esforço que fará superar o nível de investimento geral da indústria automotiva, em 2 bilhões no período 2013-2016. Então, por si só, a exigência dessa meta, ela traz um nível de investimento adicional das nossas montadoras, e aqui a gente vê aonde esses investimentos incrementais de tecnologia se darão, né? As empresas terão que investir em sistemas como stop-start, diminuição da resistência, enfim, motores, injeção eletrônica, transmissão, etc. Tudo componente altamente tecnológico. Aqui nós temos simulações de impacto somente dessa medida de eficiência energética em redução de emissões. Esse aqui é um cenário mantida a situação atual, né, um cenário base, e aqui 2 estimativas de utilização das metas colocadas no Inovaralto. Se as empresas forem mais agressivas, nós reduziremos nesse percentual aqui as emissões de CO2 dos nossos veículos. Se as empresas forem menos agressivas e se forem mais agressivas, a curva se acentua. Da mesma forma, e aqui também em termos de emissão de CO2, no Inovaralto, no cenário menos agressivo e no cenário mais agressivo, de qualquer forma, nós temos um padrão muito superior ao de acordo que o compromisso voluntário que o governo brasileiro já havia assumido de redução de CO2 até 2020.
Então, esse era o compromisso voluntário em Copenhague, que o governo assumiu. Só o Inovar Alto ele vai ter um impacto muito maior do que o esforço que as empresas já teriam que fazer só para cumprir o compromisso brasileiro. E aqui também a curva de redução de consumo de gasolina, né, mantido sem o Inovar Alto, essa é a curva, com o consumo de veículos leves, num cenário menos agressivo de atingimento da meta e mais agressivo de eficiência da meta, também tem esse efeito colateral da exigência de eficiência energética. O programa hoje já tem 41 empresas habilitadas. Com o programa, hoje já computamos 9 novos investimentos de 6 bilhões de reais de investimentos, mas já temos consultas para um número grande de novos investimentos que deve levar esse valor aí para 7 bi, contribuindo até para mudar o mapa das fábricas de automóveis no Brasil. Aqui é um cenário que não está completo, a fonte não é nossa, mas com as novas consultas, investimentos que estão se concretizando, a gente aumenta a participação do Nordeste no cenário automotivo. Tem novas fábricas de caminhões vindo para o Nordeste, novas fábricas de caminhões indo para o Sul, e o Centro-Oeste também ganha espaço nesse cenário. Então, o que tínhamos até há pouco tempo, concentração no Sudeste e no Sul, hoje o mapa da indústria automotiva no Brasil começa a mudar. Alguns resultados concretos aí em termos de inovação, o que é importantíssimo. O regime ele forçou marcas e segmentos que antes não existiam no Brasil a vir para o país. Produtos que antes eram só importados, né, marcas só importadas, como BMW, Audi, Land Rover, Mercedes. Nós já tivemos uma experiência, né, em Minas Gerais, que não foi muito bem sucedida. Essas empresas estão vindo para o Brasil com planos de negócio muito firmes, né? Essas marcas premium não viriam para cá sem o Inovar Alto, porque a importar esses produtos ficou mais caro. E a vinda delas significa muito mais do que só a própria marca. Significa trazer fornecedores globais para o Brasil, o que é muito difícil numa cadeia globalizada, numa empresa, num setor onde a globalização impera. E, junto com desenvolver fornecedores globais no Brasil, tem um efeito de arrasto para trás nas instituições de pesquisa e na cadeia de fornecedores de primeiro e segundo níveis, fundamental. Com a necessidade, também com a possibilidade de se beneficiar com os incentivos do regime, exigindo a contrapartida de investimento em P&D, várias dessas empresas já estão trazendo centros de P&D para o Brasil. Isso pode parecer um resultado pequeno, considerando que montadoras já instaladas no Brasil há muito tempo têm seus centros de engenharia fortes já no Brasil, já desenvolveram plataformas mundiais a partir do Brasil, mas só algumas têm centros de P&D como poderiam ser bem caracterizados, né? Mesmo as montadoras instaladas no Brasil há muito tempo não têm, com exceções, centros de P&D no sentido estrito da palavra. E estamos trazendo
vários casos importantes para o Brasil. Várias parcerias estão sendo feitas com instituições de apoio, de novo, várias já eram feitas no Brasil, e isso está se intensificando na medida em que o regime, para fazer jus aos créditos de IPI, induz essa parceria, induz o investimento em inovação dentro da própria empresa e com institutos de pesquisa. E, na lógica das empresas, que é sempre uma lógica de negócio, onde o líder, o CEO no Brasil tem que lutar permanentemente com a matriz por lançar novos projetos, né, lançar projetos mundiais nos países que estão fora da matriz ou nos países que não são o eixo principal da empresa, o eixo de engenharia e de P&D, a gente já vê iniciativas de plataformas lançadas ou atualizadas globalmente sendo feitas a partir do Brasil. Bem como já o lançamento e a aceleração de vários projetos de engenharia genuinamente nacional. E aí, com isso, a nossa experiência demonstra que estamos falando do avanço num ecossistema de inovação, onde é fundamental casar as estratégias e iniciativas das empresas, tanto as empresas líderes, né, casar o olhar da demanda do cliente, o governo como indutor de todo esse processo, apoiando a melhoria de fatores e do ambiente regulatório. E, com isso, o Inovar Alto ele traz um novo ecossistema na cadeia automotiva e estamos vendo o potencial e a realidade da indução da cadeia nesse conjunto aí, nesse ecossistema da inovação. Estamos trazendo novos competidores para a cadeia automotiva, né? São os que chamamos lá desde o início dos novos entrantes. Estamos trazendo novos entrantes com novas lógicas de negócio, com novas estratégias mundiais e novo olhar sobre o mercado do Brasil, né? E sabemos o quanto é importante para uma economia, e inclusive do ponto de vista não só do ambiente da inovação, mas também do ambiente do consumidor, o quanto é importante a competição, né? Estamos aí apoiando o consumidor sempre mais exigente, né? Colocamos requisitos de inovação nos veículos colocados aqui, de segurança. A presidente Dilma, inclusive, pessoalmente, ela insistiu muito nos quesitos de segurança aplicados aos nossos veículos, e aí, ao inserirmos segurança como um requisito de pesquisa e desenvolvimento e de engenharia, demos a oportunidade para as montadoras deslocarem os recursos que têm que ser aportados em P&D nesses itens de maneira prioritária. Nós temos também, com isso, contribuído para gerar uma estrutura de pesquisa, desenvolvimento, inovação, engenharia, tecnologia industrial básica, mais robusta e mais sinérgica. Pode parecer pouco, mas quando a gente inseriu a possibilidade de usufruir, gerar créditos de IPI
a partir do aporte de recurso em desenvolvimento de fornecedores, em desenvolvimento de ferramental, de moldes, isso faz uma enorme diferença na cadeia produtiva. Uma enorme diferença, fazendo com que o regime... e tem uma coisa que eu não chamei atenção aqui, o regime ele traz também requisitos para usufruir de mais benefícios, requisitos de aquisição de insumos estratégicos no país. Ou seja, atinge os níveis mínimos e o potencial máximo de usufruir dos incentivos tributários quem mais compra no país. Quem mais compra peças, partes, ferramental e moldes no país. Né? Com isso, e quem apoia os projetos dos seus fornecedores. Então, a gente está contribuindo para a montante e a jusante fortalecer essa cadeia no Brasil. E, com isso, do ponto de vista dos fatores, né, de produção, a gente criou previsibilidade para a política pública, temos a clareza de que o que faz a diferença nas empresas, nas organizações, é trabalhar num ambiente com o mínimo de previsibilidade, um ambiente macroeconômico e regulatório com o mínimo de previsibilidade. Esse regime ele não dura um ano. Ele foi feito no máximo de prazo permitido pela Lei de Responsabilidade Fiscal. Então, ele tem um olhar de médio prazo, de 5 anos. Então, nós estabelecemos a regra do jogo para o período máximo do ponto de vista da política tributária. A gente sinaliza de uma maneira clara aonde quer chegar e aonde a gente quer fazer a indústria automotiva e sua cadeia produtiva avançar no país, em termos de inovação, de qualidade dos veículos, em termos de engenharia automotiva e de que forma? Né? De maneira... aproveitando o potencial de dentro da empresa e também na sinergia com a academia, com os institutos de pesquisa e com seus fornecedores. Então, é um jogo de ganha-ganha com uma visão de médio prazo. O governo ele é, nesse processo, regulador, na medida em que, pela primeira vez, estamos concedendo benefícios desde que haja o cumprimento de contrapartidas muito claras. Eficiência energética, por exemplo, é uma cobrança muito dura. Se não houver cumprimento da eficiência energética, todos os benefícios tributários concedidos desde o primeiro dia do regime terão que ser devolvidos ao governo. Então, é uma mudança muito grande do ponto de vista de relação entre o governo e setor privado. Né? Então, a gente cumpre um papel regulador e também de indutor do desenvolvimento. E aí, eu chamo a atenção aqui para a questão de como a inovação, não só a inovação tecnológica, mas a inovação do fazer, de construir política pública, foi importante nesse caso específico. Né? O ponto de partida foi um diagnóstico de que a nossa indústria corria risco, né? Um risco num momento de concorrência muito acirrada, por vários fatores que reconhecemos todos juntos como condicionantes. Né? Temos o famoso custo Brasil, temos a famosa alta carga tributária,
temos o custo de mão de obra, né, que é crescente, enfim, são vários constrangimentos, além de um ambiente no mundo muito mudado, né, com sobreoferta de vários produtos, com aumento da concorrência em todo o mundo. E aí, a leitura desse diagnóstico, que foi feito de maneira conjunta, trouxe um resultado diferente do usual, né? E um resultado que foi também construído a várias mãos. Em nenhum momento, e aí a importância da liderança, tanto no governo como no setor empresarial, a importância é fundamental para mudar paradigma. Nós recebemos líderes empresariais que vieram mostrar uma situação de ameaça e quiseram se comprometer com o futuro, diferente que buscava aumento de competitividade sistêmica, né? Eles vieram nos procurar falando, olha, no primeiro momento, se tiver uma proteçãozinha, é bom, mas não é isso que nós queremos. E nós dissemos, não é isso também que a gente quer dar, né? A gente pode até fazer alguma coisa para proteger no primeiro momento, mas um momento curto e que sinalize um outro caminho, que é o caminho da competitividade, né? Como não queremos ter carroça no Brasil, queremos ter um veículo top, né? Ou a caminho de. A renda da nossa população subiu, os desejos da nossa sociedade também mudaram, né? Ganhos de qualidade estão muito claros na qualidade dos desejos da nossa população e dos produtos que também são colocados no nosso mercado, né? Então, o acordo foi feito e o plano de ação foi construído a várias mãos, sabendo que a gente tinha um rumo a atingir. Esse rumo foi dado de uma maneira muito clara pelo governo e um rumo que tinha vários aspectos comuns com o rumo que o setor produtivo queria atingir. Mas, no meio do caminho, sempre apareciam atalhos. Atalhos que desviavam o rumo, seja na intensidade, né? Às vezes você pega um atalho que dá 1000 voltas, no final chega lá, mas quem dá mais volta pode demorar mais a atingir o fim do túnel, que é o caminho esperado, né? Mas a gente sempre tentou construir consenso para atingir o objetivo final de uma maneira mais rápida e para atingir os objetivos estratégicos focados na competitividade. Brigamos muito, brigamos muito. É um regime altamente complexo. A turma da Receita Federal fica louca. A minha equipe também, porque é tanto detalhe para construir e pôr junto benefícios para quem já estava aqui há 20 anos e que contribuiu para esse país com emprego, com renda, com produtos, com tecnologia, com engenharia, né? Mas tivemos que colocar nessa mesma cesta os veículos premium, que nunca quiseram se instalar no Brasil, mas que viram
que o nosso mercado está mudando, que a oportunidade de entrarem aqui e terem ganhos efetivos está dada, né? Hoje somos o 4º mercado do mundo, somos o 7º produtor, mas somos o 4º mercado do mundo. É um senhor mercado com uma população de renda crescendo, né? E brigamos muito. Trabalhamos nesse projeto aí 8 meses, 8 meses de reuniões intensas, tentando compatibilizar, do ponto de vista do governo, interesses de desenvolvimento econômico, interesses de incentivo à inovação e tecnologia, e interesses de também preservação da ordem tributária. Né? Então, dentro do governo, precisamos estabelecer uma boa governança e uma liderança dada pelo viés do desenvolvimento. No setor privado, difícil compatibilizar interesse de novos entrantes, de produtores instalados há muito tempo, com os importadores. Muito difícil. A realidade das empresas é completamente diferente. Temos uma Fiat, que é líder de mercado, instalada no país há muito tempo, com todas as etapas produtivas no Brasil, e temos uma Caoa produzindo em Goiás, no modelo de CKD. Né? Hoje está todo mundo no mesmo regime. Se a empresa não tem as condições hoje de atingir o benefício, ela tem uma meta. Ela tem uma meta muito clara para atingir. E ela usufrui parcialmente dos benefícios até provar para o governo que atingiu aquelas metas. Então, muito difícil colocar todo o setor privado na mesma cesta, colocar todo o governo na mesma cesta, e os trabalhadores, que tiveram um papel fundamental. Os trabalhadores também com um olhar muito focado no desenvolvimento, e não só na preservação do seu emprego. Eles ajudaram muito a mostrar o caminho para o desenvolvimento da tecnologia e para a preservação e fortalecimento da cadeia produtiva, e não só da montadora. Então, uma conjugação de lideranças objetivando um caminho muito claro. Né? E aí, para finalizar, eu rendo aqui uma homenagem a 2 grandes líderes, mineiros ou mineiros de coração, desse processo, né? Que foi, como eu disse, muito exaustivo, muito pesado, de muita briga. Teve briga, teve briga, não teve só abraço, não. Mas fundamental para chegar aonde chegou, né? Que com esses objetivos aí que a gente tem claro. Que, primeiro, dentro do governo, o Ministério do Desenvolvimento, né, entendendo que o governo é necessário para chegar à competitividade, seja para reduzir entraves, travas burocráticas, tributárias e de toda ordem, mas também do setor privado, aqui o processo feito sob a liderança do Bellini, né, que hoje não preside mais a Anfávia. Aqui do lado está o Moan, novo presidente da Anfávia. Essa turma teve muito trabalho e, em conjunto, demonstrou um esforço de como os líderes locais brasileiros, né, de uma empresa, de um setor que é globalizado, onde as diretrizes são emanadas da matriz
que está fora do Brasil, esses líderes demonstram que eles conseguem lidar com esse desafio de estar num setor altamente globalizado, onde, a priori, as decisões fogem deles. Eles demonstram que eles olham para o Brasil, para os interesses do Brasil também, ao mesmo tempo em que conseguem lidar com os interesses globais da empresa. Eles lutam claramente, abertamente, dentro dos seus grupos, para trazer projetos, para trazer inovação para o Brasil, para trazer engenharia para o Brasil, no seu limite. E aí, só para finalizar, né, a liderança tem a ver com as pessoas, né, e a gente, para inovar, a gente não pode pensar só no resultado da inovação, que é a agregação de valor a um produto, a um serviço, a um bem, né, que pode parecer tangível, mas a gente tem que ter carga de emoção e de gente por trás desses processos, né? As organizações, as entidades e governo precisam ter pessoas com capacidade de guiar, de saber onde querem chegar e construir consensos para atingir o resultado. Vocês são especialistas nesse assunto, não sou eu. Vocês lutam rotineiramente pela qualidade, pela inovação, e vocês sabem o papel das pessoas dentro da organização, né, das equipes, mas também o papel da liderança, o quanto isso faz a diferença num ambiente de construção de alternativas, seja dentro de uma empresa isoladamente, seja num processo de construção coletiva envolvendo empresa, grupos de empresas e governo. O nível de complexidade é muito maior, o desafio é muito maior, mas é bom. A gente acha que consegue construir processos duradouros e a gente precisa avançar muito em competitividade, muito em produtividade. Esse é o passo que a gente mira. Por isso, esse caso, para a gente, é tão emblemático e nele nós nos inspiramos para tratar o Brasil e o futuro do Brasil daqui para frente. Então, muito obrigada, Silvana, pela oportunidade de estar aqui com vocês. Muitíssimo obrigado, a senhora secretária Heloísa Guimarães Menezes, pela participação no nosso 22º Congresso Brasileiro da Qualidade e Produtividade. Nossa presidente Silvana Rizioli entregará agora uma lembrança pela participação no nosso evento, nosso grande encontro. Por favor, chegue mais para o centro para dar uma foto. Muito obrigado. Em nome da União Brasileira para a Qualidade, né, de todos os presentes, empresários, eu queria agradecer, mais uma vez, a honrosa presença, a fala, né, da senhora Heloísa, né, nossa querida amiga, né, Guimarães Menezes, que, inclusive, dedicou seu tempo, remanejou a agenda, né, para estar aqui conosco. E agradecer mais uma vez por ter ilustrado de forma tão pertinente e tão clara a nova política industrial do governo. Então, muito obrigada, né, Heloísa, que é secretária, né, de Desenvolvimento da Produção do Ministério da Indústria e Comércio Exterior. Muito, muito obrigada. Muito obrigado, Heloísa. Silvana Rizioli.